Oi pessoal, tudo bem? São tantas dúvidas que temos recebido a respeito da medida provisória 927 que decidimos gravar esse vídeo aqui para explicar um pouco a vocês sobre tudo o que está acontecendo, o que de fato a medida regula e o que ela não regula, qual o fundamento dela, o que é que tem sido dito a respeito. Eu começo explicando o que? Não adianta pensar na MP 927 sem perceber que o fundamento dessa MP é o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Esse decreto reconhece o estado de calamidade pública no país até 31 de dezembro de 2020. Então, foi editada em sequência a MP 927 para fim de regular medidas, normas, diretrizes trabalhistas a serem executadas nesse período, que vai até 31 de dezembro de 2020, conforme o Decreto Legislativo número 6. Esse é o início do entendimento da MP. Antes de adentrarmos nas minúcias das possibilidades trazidas pela MP, se faz importante destacar também que a MP reconhece o estado de força maior existente no país atualmente, conforme o artigo 501 da CLT, possibilitando a aplicação do artigo 501 e seguintes às relações de trabalho. Essa questão é bastante polêmica, conforme vamos discutir ao final. Visando preservar os empregos, a MP 927, seu artigo 2º, deixa claro a preponderância dos acordos entre empregador e empregado durante o período da calamidade pública, ou seja, acordos entre empregador e empregado terão prevalência, inclusive, sobre instrumentos normativos, a exemplo da própria convenção e do acordo coletivo. Essa é mais uma medida que está sendo bastante contestada na sociedade, no mundo jurídico, porém foi uma medida adotada, está em vigência e foi feita visando o quê? Preservar empregos. Esse é o objetivo, então não adianta imaginar, pensar, raciocinar em MP 927 se antes tem em mente que ela foi criada para preservar empregos. O artigo 3º da medida provisória traz possibilidades de aplicação nas relações trabalhistas. A respeito do teletrabalho, as principais alterações promovidas são as seguintes. O empregador poderá determinar o regime do teletrabalho, ou seja, modificar do presencial para o teletrabalho, por decisão própria, avisando ao funcionário com 48 horas de antecedência, independente da formalização prévia. Recomenda-se sim que seja formalizada essa alteração, porém, pela MP não precisa ser feita de imediata essa formalização do ajuste. Importante também destacar que instrumentos, equipamentos, tudo que for necessário para a execução do trabalho em casa é decidido via acordo entre as partes. Ah, eu não tenho computador para utilizar. O empregador vai lá, pronto, toma aqui esse notebook, leve para casa. Recomendo que você documente também o que foi entregue e execute as atividades. E assim vai sendo tudo executado de home office. Vale também destacar que grande novidade foi a possibilidade de determinar estagiários e aprendizes para executar as atividades igualmente em home office. Acredito que uma das melhores medidas seja a que foi feita com as férias, tanto individual quanto coletiva. Vou explicar por quê. Vamos lá. Hoje, durante a vigência da MP, durante a vigência do decreto, até 31 de dezembro de 2020, mesmo funcionário não tendo período aquisitivo completo, poderá entrar em gozo de férias. E como vai funcionar essas férias? O que foi feito para poder ajudar um empregador a manter o emprego? Simples. O pagamento da remuneração das férias poderá ser realizado até o 5º dia útil ao mês subsequente ao gozo das férias. Exemplo, se o início do gozo das férias for no mês de março, o empregador tem até o 5º dia útil de abril para pagar a remuneração das férias. Se o início do gozo das férias for em abril, o empregador tem até o 5º dia útil de maio para poder pagar a remuneração das férias. Ou seja, não precisa pagar nada com antecedência de 48 horas. 48 horas continua para ser feito apenas o aviso. Então não preciso mais avisar com 30 dias de antecedência. Basta eu avisar com 48 horas de antecedência, mas não pago nada com 48 horas de antecedência. O pagamento da remuneração das férias deve ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo.
E o terço constitucional de férias pode ser pago até o 13º salário. Então, a remuneração até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo e um terço de férias junto do 13º salário. Outra medida é o aproveitamento e antecipação dos feriados. Como isso funciona? Simples também. O empregador poderá antecipar o gozo daquela folga para os funcionários de feriados federais, estaduais ou municipais que não sejam religiosos, podendo até mesmo utilizar isso como compensação em banco de horas. Para os feriados que sejam religiosos, poderá sim haver o aproveitamento ou antecipação, desde que para esses exista um acordo individual com o funcionário. A respeito do banco de horas, a MP trouxe uma importante inovação no ordenamento jurídico ao permitir um regime especial de compensação de banco de horas. O que isso quer dizer, traduzindo? Ou seja, pode haver banco de horas negativo. Em outras palavras, em que determina-se que o funcionário fique em casa, recebendo o seu salário, e quando retornar às atividades, o funcionário deve compensar todas as horas não laboradas na empresa. Ou seja, se o funcionário passar uma semana, 44 horas em casa, nesse banco de horas especial, ao retomar as atividades, ele está devendo ao empregador 44 horas. Devendo o quê? Laborar horas extras, de no máximo 2 horas diárias, para poder fazer o pagamento, essa compensação. A importante alteração inserida pela MP foi essa possibilidade. Muitas empresas já estão aplicando, inclusive já recebemos no escritório pedidos de clientes da formalização, como pode ser esse acordo escrito, formalizando as regras desse banco de horas, que pode ser estabelecido em favor do empregador ou em favor do empregado, devendo a compensação acontecer em até 18 meses, a contar do estado de calamidade pública se encerrar, ou seja, a contar de 31/12 de 2020, que aí sim começa a contar o período de 18 meses para compensação dessas horas. É inegável que nesse período de pandemia do coronavírus, a rotina de todas as empresas do país foi alterada. Aí eu pergunto, como é que seriam mantidas algumas exigências administrativas por parte do Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho? Não tinha como continuar funcionando. Então, a MP trouxe 3 novidades. Uma, exames complementares estão suspensos no período de estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro. Então, esses exames periódicos, exames complementares, estão desobrigados de ser realizados nesse momento, devendo sim ocorrer em até 60 dias a contar do final do período de calamidade pública. Outra medida são os treinamentos. Treinamentos estão suspensos, devendo ocorrer em até 90 dias a contar igualmente do final do período de calamidade pública. E as CIPAs, como é que ficam? Os processos que estão em andamento, os processos que forem abertos podem ser suspensos e as atuais comissões podem ficar mantidas até o final do período de calamidade pública, devendo ser retomadas posteriormente. Em seu texto original, a MP 927 tratava sobre o direcionamento do funcionário para qualificação. Em outras palavras, era uma suspensão do contrato de trabalho pelo período de até 4 meses para qualificação do funcionário, sem necessitar diretamente de uma contrapartida do empregador. Essa medida, logo em sequência, foi revogada, por isso não vou me estender nos comentários. Porém, era uma medida sim, que estaria sendo válida se não tivesse sido revogada e que o empregador poderia determinar a suspensão do contrato de trabalho, acordado, claro, com o funcionário de maneira escrita, direcionando o funcionário para a realização de curso de qualificação e que nesse período o funcionário poderia ou não receber algum tipo de auxílio, ajuda ou contraprestação do empregador, nem mesmo necessitando ser de natureza salarial. Outra medida foi o diferimento do recolhimento do FGTS. Consiste numa medida em que todas as empresas do país estão abarcadas, independente do regime tributário, da quantidade de funcionários.
Basicamente, as competências de março, abril e maio de recolhimento da FGTS foram postergadas para recolhimento em até 6 parcelas, o que era 3 viraram 6, a contar de julho de 2020. Então, essas 3 competências poderão ser recolhidas a contar de julho de 2020 em até 6 parcelas. Covid-19 vai ser ou não doença ocupacional? A MP deixa claro que a Covid-19 não vai ser considerada doença ocupacional, exceto se ficar caracterizado no nexo causal. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou enfermeiro contratado de um hospital particular e contraí Covid-19. Esse mesmo hospital foi leito para pacientes de Covid-19. Existe uma chance imensa de o nexo causal estar estabelecido. Dessa maneira, para esse enfermeiro, a Covid vai ser sim doença ocupacional. Por fim, dúvida que eu tenho recebido bastante nos últimos dias é se MP 927 reconheceu o atual estado de força maior, eu posso então demitir meus funcionários pagando as verbas rescisórias com base no artigo 502 da CLT, que fala que, para quem é estável, vai receber a indenização das verbas rescisórias como se o funcionário comum fosse. E para quem não é estável, recebe pela metade. Posso ou não posso fazer isso? A aplicação do artigo 502 da CLT ocorre na extinção da empresa, ainda que apenas de um único estabelecimento com base na força maior. Então, a força maior já foi reconhecido pelo governo federal. O que você tem que fazer para poder aplicar é, de fato, encerrar suas atividades. E aí vem uma dúvida que tem duas correntes. Uma corrente defende que deve ser a extinção completa ainda de um estabelecimento, porém extinção completa. Isso quer dizer baixa na junta comercial, baixa de todos os funcionários, resolução por completo na empresa. Isso justificaria o artigo 502. E outra parte diz que não. Ainda que seja uma interrupção temporária de 1 mês, 2 meses, 3 meses, desde que haja a demissão por completo de todos os funcionários, pode sim ser aplicado o artigo 502. Então veja, o que existe de consenso é, para aplicar o artigo 502, a empresa tem que encerrar suas atividades. Então não pode manter quadro de funcionários. Ou demite todo mundo com base no 502, ou não aplica o 502, porque eu não posso demitir 80% do quadro com base no 502 e manter todo o restante, os 20% que restaram, trabalhando normalmente, ainda que de home office. Então, voltando, uma corrente vai dizer a empresa tem que ser extinta por completo, com baixa nos órgãos respectivos, e outra vai dizer independente da baixa nos órgãos respectivos, se a empresa encerrar as atividades, demitindo todo mundo, ficando parada 2, 3 ou 4 meses, mas desde que demita os funcionários, de fato encerre suas atividades, pode sim ser aplicado o artigo 502, que dá uma benesse, digamos assim, no momento do pagamento das verbas rescisórias. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter tirado a dúvida da maioria. Vamos estar produzindo mais vídeos para que toda dúvida que exista possa ser sanada. E a mensagem que eu deixo para o final é que esse momento vai passar, vamos sair mais forte disso. Um abraço para todos vocês.